A rejeição não é o fim da sua história, mas o filtro implacável que separa os fracos dos verdadeiramente inabaláveis. Se você quer que mais pessoas vejam essa mensagem, deixe um like agora. Cada like leva esse vídeo para mais 5 pessoas, e um comentário pode alcançar 50. Às vezes, um clique seu pode mudar o dia de alguém. A experiência da rejeição é, sem dúvida, uma das dores mais agudas e universais que o ser humano pode enfrentar. Desde os primórdios da nossa evolução, a aceitação pelo grupo era uma questão de sobrevivência literal. Ser expulso da tribo significava enfrentar a fome, os predadores e, inevitavelmente, a morte. Essa herança biológica deixou marcas profundas na nossa psique, fazendo com que o nosso cérebro interprete a rejeição social, profissional ou amorosa com a mesma intensidade de uma dor física real. Quando ouvimos um não, quando somos preteridos para uma vaga, quando um relacionamento chega ao fim de forma unilateral, ou quando as nossas ideias são descartadas, uma cascata de reações químicas inunda o nosso corpo, desencadeando sentimentos de inadequação, vergonha, raiva e um profundo questionamento do nosso próprio valor. No entanto, a filosofia estoica nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente e libertadora sobre essa experiência. Para os estoicos, a rejeição não é uma tragédia, nem um veredito sobre a nossa capacidade, mas sim uma ocorrência natural da vida, uma variável externa que escapa ao nosso controle e, mais importante, uma oportunidade inestimável para forjar um caráter inquebrável. A psicologia da rejeição estoica nos ensina a desarmar o impacto emocional do não, a separar a nossa identidade da opinião alheia e a utilizar cada porta fechada como um degrau para a nossa própria maestria. O primeiro passo para dominar a arte de lidar com a rejeição é internalizar, de forma visceral, a dicotomia do controle. Epicteto, o escravo que se tornou um dos maiores filósofos da antiguidade, nos lembra incansavelmente que a nossa paz de espírito depende de sabermos distinguir o que está sob o nosso poder do que não está. A decisão de outra pessoa de nos aceitar, de nos amar, de nos contratar ou de nos validar pertence inteiramente ao domínio do incontrolável. É o resultado de uma complexa teia de fatores que inclui as preferências, os medos, os preconceitos, as necessidades e o estado de espírito do outro, elementos sobre os quais não temos a menor jurisdição. Quando atrelamos a nossa autoestima a essas variáveis externas, estamos entregando as chaves da nossa felicidade a estranhos. Estamos nos tornando reféns de caprichos alheios. A rejeição dói tanto porque, frequentemente, cometemos o erro de interpretá-la como uma falha pessoal. Acreditamos que se fôssemos mais inteligentes, mais atraentes, mais ricos ou mais talentosos, o não se transformaria em um sim. O estoicismo corta essa ilusão pela raiz. Ele nos ensina que o não do outro fala muito mais sobre o outro do que sobre nós mesmos. Um empregador que rejeita o seu currículo pode estar buscando um perfil diferente, não necessariamente um perfil superior. Uma pessoa que não corresponde aos seus sentimentos pode estar lidando com as suas próprias batalhas internas, incapaz de reconhecer o valor que você oferece. A rejeição, portanto, não é um espelho que reflete a sua inadequação, mas uma lente que revela a incompatibilidade entre o que você oferece e o que o outro, naquele momento específico, acredita precisar. Ao compreender isso, o peso da rejeição começa a se dissipar. Você deixa de levar o não para o lado pessoal e passa a encará-lo com a objetividade de um cientista analisando um dado. Marco Aurélio, o imperador filósofo, frequentemente refletia sobre a natureza efêmera e subjetiva da opinião alheia. Ele nos lembra que as pessoas que nos julgam e nos rejeitam são, elas mesmas, seres falhos, sujeitos a paixões, erros e visões distorcidas da realidade. Por que, então, deveríamos conceder a essas opiniões o poder de ditar o nosso valor? A verdadeira dignidade, segundo os estoicos, não é conferida por aplausos externos, mas cultivada internamente através da prática da virtude. Se você agiu com integridade, se deu o seu melhor, se foi honesto e corajoso, a rejeição externa não pode manchar a sua honra. A sua consciência limpa é a sua fortaleza inexpugnável. Sêneca, em suas cartas,
nos aconselha a praticar a premeditatio malorum, a visualização antecipada dos males, como uma ferramenta para nos prepararmos para a rejeição. Se você vai a uma entrevista de emprego, se vai declarar os seus sentimentos a alguém, se vai apresentar um projeto, o estoico não se ilude com um otimismo cego. Ele contempla a possibilidade real do fracasso e da rejeição. Ele se pergunta: e se eu ouvir um não? O que de pior pode acontecer? Ao enfrentar o pior cenário na arena da mente, o estoico retira o poder paralisante do medo. Ele percebe que, mesmo diante da rejeição, ele continuará respirando, continuará possuindo a sua capacidade de raciocínio, continuará sendo dono da sua própria vontade. A rejeição deixa de ser um monstro aterrorizante e se torna apenas mais um evento na vasta tapeçaria da existência. Além de nos proteger do impacto emocional, o estoicismo nos ensina a extrair valor prático da rejeição. Cada não é uma fonte rica de informações. É um feedback que, se analisado sem a interferência do ego ferido, pode nos guiar para o aprimoramento. A rejeição nos mostra onde precisamos melhorar, quais habilidades precisamos desenvolver, quais abordagens precisamos refinar. Ela nos força a sair da zona de conforto e a buscar a excelência com renovado vigor. O estoico não se lamenta diante da porta fechada. Ele estuda a fechadura, aprende como ela funciona e se prepara para abrir portas ainda maiores no futuro. A rejeição, sob essa ótica, não é um obstáculo no caminho, mas o próprio caminho. É o fogo que forja o aço do nosso caráter. É a resistência que fortalece os músculos da nossa resiliência. Pense nas grandes figuras da história, nos inovadores, nos artistas, nos líderes que moldaram o mundo. Nenhum deles alcançou a grandeza sem enfrentar uma torrente de rejeições. A diferença entre eles e aqueles que desistiram não foi a ausência do não, mas a forma como responderam a ele. Eles utilizaram a rejeição como combustível. Eles transformaram a dúvida alheia em determinação própria. Eles aplicaram, mesmo sem saber, o princípio estoico do amor fati, o amor ao destino. Amar o destino significa abraçar tudo o que a vida nos traz, não apenas as vitórias e as alegrias, mas também as derrotas, as dores e as rejeições. Significa reconhecer que cada experiência, por mais amarga que seja no momento, é uma peça essencial no quebra-cabeça do nosso desenvolvimento. Quando você é rejeitado, o universo não está te punindo, ele está te redirecionando. Ele está te afastando de caminhos que não te servem e te empurrando em direção ao seu verdadeiro propósito. A rejeição é, muitas vezes, uma proteção disfarçada. Quantas vezes, anos depois de um não doloroso, olhamos para trás e percebemos que aquela porta fechada foi a melhor coisa que poderia ter nos acontecido? Que aquela rejeição nos salvou de um relacionamento tóxico, de um emprego estagnante, de uma vida medíocre? O estoico confia na sabedoria oculta dos eventos. Ele não exige que a vida se curve aos seus desejos, mas adapta os seus desejos à realidade da vida. Ele encontra a paz na aceitação radical do que é. Mas a aceitação estoica não é passividade. Não é resignar-se à derrota e desistir de tentar. Pelo contrário, é a base para uma ação verdadeiramente eficaz. Quando você não teme a rejeição, você se torna imparável. Você ousa mais, arrisca mais, tenta mais. Você se liberta da paralisia do perfeccionismo e da necessidade de agradar a todos. Você entende que o sucesso é um jogo de números e que cada não te aproxima estatisticamente de um sim. A pessoa que teme a rejeição vive uma vida pequena, confinada pelos muros da sua própria insegurança. A pessoa que domina a rejeição vive uma vida expansiva, explorando os limites do seu potencial com a coragem de um explorador. A psicologia da rejeição também nos ensina sobre a importância da autossuficiência emocional. Se a sua felicidade depende da validação constante dos outros, você será eternamente vulnerável. Você será como uma folha ao vento, jogada de um lado para o outro pelas opiniões instáveis da multidão. O estoicismo nos convida a construir um centro de gravidade interno, a encontrar a nossa validação na nossa própria virtude, no nosso próprio esforço, na nossa própria integridade. Quando você sabe quem você é e o que você vale,
A rejeição externa perde o seu poder de te desestabilizar. Você pode sentir a picada inicial da decepção, afinal, somos humanos. Mas você não permite que essa picada se transforme em uma ferida purulenta de ressentimento e autopiedade. Você limpa a ferida com a razão, aplica o curativo da perspectiva e segue em frente, inabalável. A rejeição também é um teste de caráter. É fácil ser gentil, confiante e generoso quando todos estão nos aplaudindo. A verdadeira medida de um homem ou de uma mulher se revela quando eles enfrentam o não. Como você reage quando é preterido? Você se torna amargo e vingativo? Você ataca a pessoa que o rejeitou? Você desiste dos seus sonhos? Ou você mantém a sua dignidade, a sua compostura e a sua determinação? O estoico escolhe a segunda opção. Ele responde à rejeição com graça. Ele não se rebaixa ao nível da mesquinhez. Ele entende que a forma como ele lida com a derrota é muito mais importante do que a derrota em si. A sua reação à rejeição é a sua assinatura moral no mundo. Além disso, a rejeição nos ensina a empatia. Quando experimentamos a dor de sermos excluídos, nos tornamos mais sensíveis à dor dos outros. Aprendemos a ser mais cuidadosos com as nossas próprias palavras e ações, evitando infligir aos outros o sofrimento que nós mesmos experimentamos. A rejeição, quando processada através da lente da sabedoria, nos torna seres humanos mais compassivos, mais compreensivos e mais conectados com a fragilidade da condição humana. Ela nos lembra que todos nós, em algum momento, estamos na mesma arena, lutando as mesmas batalhas, enfrentando os mesmos medos. Essa consciência compartilhada dissolve as barreiras do ego e nos une em uma fraternidade de resiliência. A jornada para dominar a rejeição é contínua. Não é uma pílula mágica que você toma uma vez e nunca mais sente dor. É uma prática diária, um exercício constante de reestruturação cognitiva. Toda vez que você enfrentar um não, você terá a oportunidade de aplicar os princípios estoicos. Você terá a oportunidade de pausar, de respirar, de observar a sua reação emocional sem se identificar com ela. Você terá a oportunidade de se perguntar: isso está sob o meu controle? Isso diminui o meu valor intrínseco? O que eu posso aprender com isso? A cada vez que você escolhe a razão em vez da reação, a perspectiva em vez do pânico, a virtude em vez do vitimismo, você fortalece a sua mente. Você constrói uma armadura psicológica que te protegerá não apenas da rejeição, mas de todas as adversidades que a vida inevitavelmente trará. A rejeição é o cinzel que esculpe a estátua da sua maestria. Não fuja do cinzel. Não amaldiçoe o escultor. Abrace o processo. Deixe que cada golpe retire o excesso de ego, de ilusão e de fragilidade, revelando a obra-prima de força e serenidade que existe dentro de você. A verdadeira liberdade não é a ausência de rejeição, mas a ausência do medo da rejeição. Quando você não teme o não, o mundo inteiro se torna o seu campo de possibilidades. Você se torna o autor inquestionável da sua própria história, escrevendo cada capítulo com a tinta da coragem e a pena da sabedoria estoica. A rejeição é apenas uma palavra. O seu significado é você quem define. Defina-a como crescimento. Defina-a como redirecionamento. Defina-a como poder. E torne-se, de uma vez por todas, inabalável. Aprofundando ainda mais na anatomia da rejeição, precisamos entender o papel do ego nesse processo. O ego é a construção mental da nossa própria importância, a imagem que criamos de nós mesmos e que desesperadamente tentamos projetar para o mundo. Quando somos rejeitados, é o ego que sangra. É o ego que grita: como eles ousam não reconhecer a minha grandeza? Como eles podem preferir outra pessoa a mim? O estoicismo nos ensina a observar o ego com um distanciamento crítico. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso do mundo, escrevia em seu diário para lembrar a si mesmo da sua própria insignificância no vasto esquema do cosmos. Ele entendia que o ego é um tirano exigente, sempre faminto por validação, sempre aterrorizado pela possibilidade de ser diminuído. A rejeição é dolorosa, porque ameaça a narrativa que o ego construiu. Mas e se nós abandonarmos essa narrativa?
E se pararmos de tentar ser alguém aos olhos dos outros e focarmos apenas em ser virtuosos aos nossos próprios olhos? Quando você desapega da necessidade de ser importante, a rejeição perde o seu alvo. Não há ego para ser ferido. Há apenas a realidade objetiva de um evento que ocorreu. Um evento que você pode usar para o seu próprio aprimoramento. A morte do ego é o nascimento da verdadeira invulnerabilidade. Sêneca nos lembra que muitas vezes sofremos mais na imaginação do que na realidade. A antecipação da rejeição, o medo de ouvir o não, frequentemente nos causa mais angústia do que a rejeição em si. Nós criamos cenários catastróficos nas nossas mentes, imaginando a humilhação pública, a ruína da nossa reputação, o fim das nossas esperanças. O estoicismo nos convida a ancorar a nossa mente no momento presente. A rejeição, quando acontece, é um evento pontual. Ela dura um instante. O sofrimento prolongado que se segue é uma escolha nossa. É o resultado de continuarmos a reprisar o evento na nossa mente, alimentando a dor com pensamentos de inadequação e ressentimento. O mestre estoico corta esse ciclo de ruminação. Ele aceita o fato consumado, extrai a lição necessária e volta a sua atenção para o que ele pode controlar agora. A sua próxima ação, o seu próximo pensamento, a sua próxima escolha. A rejeição não define o seu futuro. A sua resposta à rejeição é que o define. Considere a rejeição como um filtro de qualidade para a sua vida. As pessoas e as oportunidades que te rejeitam estão, na verdade, te fazendo um favor. Elas estão se auto-eliminando do seu caminho, poupando o seu tempo e a sua energia. Se alguém não consegue ver o seu valor, essa pessoa não pertence à sua jornada. Se uma empresa não reconhece o seu potencial, essa empresa não é o ambiente onde você irá florescer. A rejeição é o mecanismo de seleção natural do universo, garantindo que você acabe exatamente onde precisa estar, com as pessoas que realmente valorizam quem você é. Em vez de lamentar as portas que se fecham, celebre o fato de que você não precisará forçar a sua entrada em lugares onde não é bem-vindo. A verdadeira paz de espírito vem de estar em alinhamento com a realidade, e a realidade é que nem todos vão gostar de você. Nem todos vão concordar com você. Nem todos vão te escolher. E isso é perfeitamente aceitável. A sua missão não é conquistar a aprovação universal, mas conquistar a maestria sobre si mesmo. A rejeição também nos ensina a humildade. Ela nos lembra que não somos o centro do universo, que os nossos desejos não são ordens cósmicas, que existem forças maiores em jogo. A arrogância é a crença de que merecemos o sim, em todas as situações. A humildade estoica é o reconhecimento de que só merecemos aquilo que conquistamos através da virtude. E mesmo assim, o resultado final está nas mãos do destino. Quando somos rejeitados, somos convidados a descer do pedestal das nossas próprias expectativas e a caminhar com os pés no chão da realidade. A humildade não é fraqueza, é a força de quem não precisa de ilusões para se sustentar. É a clareza de visão que nos permite ver as nossas próprias falhas e trabalhar incansavelmente para corrigi-las. O indivíduo humilde não se ofende com a rejeição. Ele a utiliza como um espelho para aprimorar a sua própria alma. A prática da apateia estoica, frequentemente mal compreendida como frieza ou indiferença emocional, é na verdade a capacidade de não ser perturbado pelas paixões destrutivas. Diante da rejeição, a apateia nos permite sentir a emoção inicial, sem sermos consumidos por ela. Nós observamos a tristeza, a frustração ou a raiva surgirem, mas não lhes damos o controle do nosso comportamento. Nós não reagimos impulsivamente. Nós não enviamos aquela mensagem raivosa. Nós não desistimos dos nossos objetivos. Nós mantemos a nossa serenidade interior, a nossa cidadela mental intacta. A apateia é o espaço entre o estímulo, a rejeição e a resposta, a nossa ação. É nesse espaço que reside a nossa liberdade. É nesse espaço que escolhemos agir com dignidade, com razão e com virtude. A rejeição pode tentar invadir a cidadela, mas é você quem decide se vai abaixar a ponte levadiça. Mantenha a ponte erguida. Proteja a sua paz.
E deixe que a tempestade da rejeição passe do lado de fora, enquanto você permanece inabalável do lado de dentro. A rejeição é, em última análise, uma prova de que você está vivo, de que você está tentando, de que você está na arena. Aquele que nunca é rejeitado é aquele que nunca ousa, que nunca pede, que nunca se expõe. É aquele que vive uma vida de mediocridade segura, escondido nas sombras do medo. O estoico prefere a dor da rejeição à anestesia da inércia. Ele prefere o fracasso audacioso ao sucesso garantido e insignificante. Cada não que você recebe é uma medalha de honra, uma prova de que você teve a coragem de se colocar à prova. Colecione essas medalhas. Use-as com orgulho. Elas são a evidência da sua bravura. A rejeição não é o oposto do sucesso. É parte integrante do processo de alcançá-lo. É o atrito necessário para afiar a lâmina da sua determinação. Quando você abraça a rejeição como uma companheira de viagem, em vez de temê-la como uma inimiga, você transforma a sua relação com a vida. Você se torna um experimentador incansável, um buscador implacável da excelência. Você entende que o não de hoje é apenas o prelúdio para o sim de amanhã, desde que você continue caminhando, continue aprendendo, continue forjando a sua própria virtude. A psicologia da rejeição estoica é um convite para a libertação absoluta. É o chamado para abandonar a necessidade de aprovação externa e encontrar a sua própria fonte inesgotável de valor. É a promessa de que não importa quantas vezes o mundo te diga não, você sempre terá o poder de dizer sim a si mesmo. Sim para a sua integridade. Sim para a sua coragem. Sim para a sua inabalável serenidade. A rejeição é o fogo, você é o ouro. Deixe que o fogo queime as impurezas do ego e do medo e emerja brilhante, puro e indestrutível. A sua maestria não depende de quem te aceita, mas de quem você se torna diante da rejeição. Torne-se um gigante. Torne-se um mestre. Torne-se estoico. A jornada é árdua. Os nãos serão muitos. Mas a recompensa é a paz profunda de uma mente que não pode ser quebrada. A rejeição é a pergunta que a vida te faz. A sua virtude é a única resposta que importa. Responda com grandeza, e o mundo, eventualmente, terá que se curvar à força inegável do seu caráter. A rejeição é o início da sua verdadeira força. Abrace-a e conquiste a si mesmo. Aprofundando a análise, a rejeição atua como um catalisador para a autodescoberta. Quando somos aceitos e validados continuamente, corremos o risco de nos tornarmos complacentes. A aprovação constante pode nos embalar em um falso senso de segurança, fazendo-nos acreditar que já alcançamos o ápice do nosso desenvolvimento. A rejeição, por outro lado, é um choque de realidade. Ela nos desperta do torpor da complacência e nos obriga a reavaliar as nossas estratégias, as nossas crenças e as nossas próprias capacidades. É no desconforto do não que somos forçados a olhar para dentro com honestidade brutal. O estoicismo nos ensina a não fugir desse autoexame, mas a mergulhar nele com a coragem de um guerreiro. O que essa rejeição revela sobre as minhas fraquezas? Onde eu falhei na minha preparação? Como posso transformar essa experiência em sabedoria prática? Ao fazer essas perguntas, transformamos a dor em progresso. A rejeição deixa de ser um fardo e passa a ser um professor rigoroso, mas justo. Ela nos mostra os limites do nosso conhecimento atual e nos aponta a direção para o crescimento futuro. O mestre estoico não busca a rejeição, mas quando ela ocorre, ele a recebe como um presente disfarçado, uma oportunidade para lapidar a sua própria excelência. A rejeição também nos liberta da tirania das expectativas. Muitas vezes, o nosso sofrimento não deriva do evento em si, mas da discrepância entre o que esperávamos que acontecesse e o que realmente aconteceu. Nós construímos roteiros mentais detalhados de como a nossa vida deveria se desenrolar. A promoção que deveríamos receber, o relacionamento que deveria durar para sempre, o reconhecimento que deveríamos obter. Quando a realidade diverge desses roteiros, experimentamos a rejeição como uma traição do destino. O estoicismo nos ensina a abandonar esses roteiros rígidos.
Ele nos convida a adotar uma postura de flexibilidade radical diante da vida. Nós fazemos o nosso melhor. Nós agimos com virtude, mas nós soltamos o apego ao resultado. Nós aceitamos que o universo tem a sua própria lógica, os seus próprios ritmos, e que os nossos desejos individuais são apenas uma pequena gota no vasto oceano da existência. Quando você para de exigir que a vida atenda às suas expectativas, a rejeição perde o seu poder de te devastar. Você passa a fluir com os acontecimentos, adaptando-se às circunstâncias com a agilidade de um rio que contorna os obstáculos no seu caminho. A rejeição não é mais uma parede de tijolos, mas apenas uma curva no rio. A psicologia da rejeição também envolve a compreensão da impermanência. Tudo no mundo material é transitório. As opiniões mudam, os relacionamentos terminam, as oportunidades surgem e desaparecem. A rejeição que hoje parece o fim do mundo, amanhã será apenas uma memória distante, uma nota de rodapé na história da sua vida. O estoicismo nos lembra constantemente dessa transitoriedade. Marco Aurélio nos aconselha a contemplar a vastidão do tempo e do espaço, a perceber o quão efêmeros são os nossos triunfos e as nossas derrotas. Diante da eternidade, o que importa um não recebido em uma entrevista de emprego? O que importa a desaprovação de um colega? Essa perspectiva cósmica não nos torna nihilistas, mas nos liberta do peso esmagador das preocupações mundanas. Ela nos permite encarar a rejeição com uma leveza de espírito, sabendo que, assim como todas as coisas, ela também passará. A única coisa que permanece, a única coisa que tem valor duradouro, é a qualidade do nosso próprio caráter. E o nosso caráter não pode ser rejeitado por ninguém, a não ser por nós mesmos. A rejeição é um teste da nossa lealdade aos nossos próprios princípios. Quando somos rejeitados por defendermos o que acreditamos ser certo, por nos recusarmos a comprometer a nossa integridade, essa rejeição é, na verdade, uma vitória moral. É a prova de que valorizamos a virtude acima da aprovação social. O estoico prefere ser rejeitado pelo mundo inteiro a ser rejeitado pela sua própria consciência. Ele entende que a verdadeira solidão não é estar sem a companhia dos outros, mas estar alienado de si mesmo. A rejeição que resulta da nossa fidelidade à verdade é uma medalha de honra que devemos usar com orgulho. Ela nos separa da multidão que se curva aos ventos da conveniência e nos coloca na companhia dos sábios que permaneceram firmes diante da adversidade. A rejeição, portanto, pode ser um ato de purificação, um processo através do qual nos livramos das influências corruptoras e nos alinhamos mais profundamente com a nossa própria essência. A jornada para dominar a rejeição exige a prática da autocompaixão. O estoicismo não é uma filosofia de autoflagelação. Não se trata de reprimir as emoções ou de negar a dor. Trata-se de processar a dor com sabedoria e de não adicionar sofrimento desnecessário através da autocrítica implacável. Quando você for rejeitado, seja gentil consigo mesmo. Reconheça a dor, valide os seus sentimentos, mas não permita que a voz do crítico interno assuma o controle. Não se chame de fracassado, de incompetente ou de indigno. Fale consigo mesmo como falaria com um amigo querido que estivesse passando pela mesma situação. Ofereça a si mesmo palavras de encorajamento, de perspectiva e de força. A autocompaixão é o bálsamo que cura as feridas da rejeição e nos prepara para voltar à arena. Ela nos lembra que a nossa humanidade compartilhada inclui a experiência do fracasso e da decepção. Ninguém está imune. A diferença reside na forma como escolhemos nos tratar quando caímos. O estoico se levanta com dignidade, sacode a poeira e continua a sua marcha em direção à excelência, fortalecido pela compreensão de que a rejeição é apenas um capítulo, e não o fim da sua história. A rejeição é a forja onde a resiliência é temperada. É o campo de treinamento onde a alma aprende a suportar o peso do mundo sem se quebrar. Cada não é um peso adicionado à barra do seu desenvolvimento moral. Levante-o, suporte-o e sinta a sua força interior crescer a cada repetição. A rejeição não é o seu inimigo, é o seu treinador mais exigente. Abrace o treinamento,
e torne-se o mestre inabalável do seu próprio destino. A rejeição é a sombra que a luz da sua ambição projeta. Não tema a sombra. Caminhe em direção à luz. E deixe que a sua virtude ilumine o caminho, dissipando todas as dúvidas e todos os medos. A rejeição é o silêncio que se segue a um pedido negado. Preencha esse silêncio com a música da sua própria determinação. A rejeição é o vazio deixado por uma oportunidade perdida. Preencha esse vazio com a criação de novas e maiores oportunidades. A rejeição é a ilusão de que o seu valor depende do outro. A verdade é que o seu valor é inerente, inalienável e absoluto. Desperte para essa verdade e viva com a majestade de quem sabe que a única aprovação que realmente importa é a aprovação da própria consciência. A rejeição é o fim de um caminho e o começo de infinitos outros. Escolha o seu caminho. Caminhe com propósito. E deixe que a filosofia estoica seja a sua bússola inabalável na jornada rumo à verdadeira grandeza. A rejeição é o teste. A virtude é a resposta. A paz é o prêmio. Conquiste o seu prêmio e seja eternamente livre. A rejeição é a tempestade. Você é a rocha. A tempestade passará. A rocha permanecerá. Permaneça firme. Permaneça estoico. Permaneça inabalável. A rejeição é a porta fechada. A sua mente é a chave mestra. Abra as portas do seu próprio potencial e descubra o universo de possibilidades que existe dentro de você. A rejeição é o não do mundo. O estoicismo é o sim da alma. Diga sim à sua própria força. Diga sim à sua própria resiliência. Diga sim à sua própria maestria. E deixe que a rejeição se torne apenas o eco distante de uma batalha que você já venceu. A rejeição é a pergunta. A sua vida é a resposta. Responda com excelência. Responda com coragem. Responda com a inabalável serenidade de um verdadeiro mestre estoico. A rejeição é o fim da ilusão. O estoicismo é o começo da verdade. Viva a verdade e seja livre. A rejeição é o obstáculo. A ação é o caminho. Haja com virtude. E transforme cada obstáculo em um degrau para a sua própria elevação. A rejeição é a dor temporária. A sabedoria é a paz eterna. Busque a sabedoria e encontre a paz que transcende toda a compreensão. A rejeição é o julgamento do outro. A virtude é o seu próprio julgamento. Julgue-se com justiça e viva com honra. A rejeição é a fraqueza do ego. O estoicismo é a força do espírito. Fortaleça o seu espírito e torne-se invencível. A rejeição é a escravidão da opinião. A autossuficiência é a liberdade da alma. Liberte a sua alma e reine sobre a sua própria vida. A rejeição é a ilusão da perda. A virtude é a realidade do ganho. Ganhe a si mesmo e prospere em qualquer circunstância. A rejeição é o fim da dependência. O estoicismo é o começo da verdadeira autonomia. Seja autônomo e seja inabalável. A rejeição é o nada. Você é o tudo. Seja tudo o que você nasceu para ser. E deixe que a sua luz brilhe através das frestas de cada porta fechada. A rejeição é a sombra. A virtude é o sol. Seja o sol e dissipe as trevas da dúvida e do medo. A rejeição é a tempestade. O estoicismo é o porto seguro. Ancore-se na sua própria excelência e encontre a paz absoluta. A rejeição é o caos. A sabedoria é a ordem. Ordene a sua mente e governe o seu destino. A rejeição é a ilusão. A virtude é a essência. Conheça a sua essência e seja livre. A rejeição é o medo. O estoicismo é a coragem. Seja corajoso e triunfe sobre todas as adversidades. A rejeição é a dúvida. A sabedoria é a certeza. Tenha certeza do seu próprio valor e domine o seu mundo interior. A rejeição é a fraqueza. A virtude é a glória. Alcance a glória da autossuperação e seja inabalável. A rejeição é a escravidão. O estoicismo é a maestria. Seja o mestre de si mesmo e reine supremo. A rejeição é a dor. A sabedoria é a alegria.
Encontre a alegria na sua própria virtude e viva plenamente. A rejeição é a ilusão. A virtude é a eternidade. Construa um caráter eterno e deixe um legado de paz. A rejeição é o fim. O estoicismo é a vida. Viva com propósito e seja livre. A rejeição é o nada. Você é o universo. Descubra a vastidão do seu próprio poder e seja inabalável. A rejeição é a sombra. A virtude é a luz infinita. Brilhe com a força da sua própria integridade e ilumine a eternidade. A rejeição é a tempestade passageira. O estoicismo é a rocha eterna. Seja a rocha e resista a tudo com inabalável serenidade. A rejeição é o caos do mundo. A sabedoria é a paz da alma. Encontre a paz dentro de si e seja livre das correntes da aprovação alheia. A rejeição é a ilusão da mente. A virtude é a verdade do espírito. Abrace a verdade da sua própria força e seja inabalável diante de qualquer não. A rejeição é o medo do fracasso. O estoicismo é a coragem do crescimento. Cresça através da dor e triunfe sobre a adversidade. A rejeição é a dúvida da capacidade. A sabedoria é a certeza do potencial. Realize o seu potencial e domine a arte de viver. A rejeição é a fraqueza do caráter. A virtude é a força da alma. Forge a sua alma no fogo da experiência e vença a si mesmo. A rejeição é a escravidão do desejo. O estoicismo é a liberdade da vontade. Exerça a sua vontade com sabedoria e reine sobre as suas próprias escolhas. A rejeição é a dor da comparação. A sabedoria é a alegria da aceitação. Aceite a sua jornada única e seja feliz com quem você é. A rejeição é a ilusão da falta. A virtude é a realidade da abundância. Cultive a abundância interior e prospere independentemente das circunstâncias externas. A rejeição é o fim da paz ilusória. O estoicismo é o começo da serenidade verdadeira. Construa a sua serenidade sobre alicerces sólidos e viva com inabalável tranquilidade. A rejeição é o nada do ego ferido. Você é o tudo do ser resiliente. Desperte o seu ser resiliente e seja inabalável diante das tempestades da vida. A rejeição é a sombra da ignorância. A virtude é a luz da sabedoria. Busque a sabedoria incessantemente e ilumine o seu caminho com a clareza da razão. A rejeição é a tempestade da emoção descontrolada. O estoicismo é a calma da razão soberana. Governe as suas emoções e encontre a paz na objetividade. A rejeição é o caos da ilusão social. A sabedoria é a ordem da verdade interior. Ancore-se na sua verdade e seja livre das expectativas do mundo. A rejeição é a ilusão da separação. A virtude é a realidade da conexão consigo mesmo. Conecte-se com a sua essência mais profunda e seja inabalável na sua própria companhia. A rejeição é o medo do outro. O estoicismo é o amor por si mesmo. Cultive o amor próprio baseado na virtude e triunfe sobre a necessidade de validação externa. A rejeição é a dúvida do valor. A sabedoria é a certeza da dignidade. Reconheça a sua dignidade inalienável e domine a arte da autossuficiência. A rejeição é a fraqueza da mente. A virtude é a força do espírito. Eleve o seu espírito através da disciplina e vença as batalhas internas. A rejeição é a escravidão da opinião. O estoicismo é a liberdade do julgamento. Liberte-se do tribunal alheio e reine no tribunal da sua própria consciência. A rejeição é a dor da escassez. A sabedoria é a alegria da plenitude. Encontre a plenitude na prática do bem e seja feliz com a sua própria conduta. A rejeição é a ilusão da perda. A virtude é a realidade do ganho. Transforme cada perda em um ganho de sabedoria e prospere na adversidade. A rejeição é o fim da harmonia superficial. O estoicismo é o começo da sinfonia profunda. Componha a sinfonia da sua própria vida e viva com inabalável propósito. A rejeição é o nada da existência vazia. Você é o tudo da essência preenchida. Preencha a sua essência com significado
e seja inabalável na sua jornada. A rejeição é a sombra da morte do ego. A virtude é a luz da vida do espírito. Deixe o ego morrer e ilumine a eternidade com a força do seu espírito. A rejeição é a tempestade do destino. O estoicismo é a âncora da alma. Confie na sua âncora e encontre a paz absoluta no meio do caos. A rejeição é o caos do universo exterior. A sabedoria é a ordem do cosmos interior. Cultive o seu cosmos interior e seja livre para sempre das perturbações externas. A rejeição é a ilusão do tempo perdido. A virtude é a realidade do agora aproveitado. Aproveite o agora para crescer e seja inabalável na sua dedicação à excelência. A rejeição é o medo do desconhecido. O estoicismo é a coragem da descoberta. Aventure-se no desconhecido de si mesmo e triunfe sobre todas as suas limitações. A rejeição é a dúvida da existência. A sabedoria é a certeza do ser. Afirme o seu ser através da ação virtuosa e domine o seu mundo com inabalável clareza. A rejeição é a fraqueza da humanidade. A virtude é a força da divindade interior. Desperte a sua divindade interior e vença a si mesmo com a majestade de um sábio. A rejeição é a escravidão da matéria. O estoicismo é a liberdade do espírito. Transcenda as amarras materiais e reine sobre a sua própria vida com a soberania de um verdadeiro mestre estoico. A rejeição é a dor da ilusão. A sabedoria é a alegria da verdade. Abrace a verdade nua e crua e seja eternamente feliz na sua própria integridade. A rejeição é a ilusão da separação. A virtude é a realidade da unidade consigo mesmo. Torne-se uno com os seus princípios e prospere na paz da coerência. A rejeição é o fim da jornada fácil. O estoicismo é o caminho infinito da maestria. Abrace o caminho árduo e viva a glória da sua própria superação contínua. A rejeição é o nada absoluto. Você é o tudo infinito. Reconheça a sua infinitude e seja inabalável para todo o sempre, forjado no fogo da experiência e polido pela sabedoria dos séculos. A maestria da rejeição é a maestria da própria vida. Domine a sua resposta ao não, e o mundo inteiro se abrirá para o seu inegável sim. A jornada é sua, o poder é seu, a glória é sua. Caminhe com firmeza, vença com honra, e seja eternamente livre, inabalável e estoico.